Não vivemos num mundo fácil. Isso é um fato. Lidamos com vários problemas pessoais e sociais que são horripilantes. Provavelmente ninguém vive uma vida fácil. Porém, será que dá para dizer que o mundo é injusto? É óbvio que, por exemplo, na Venezuela, atualmente, milhares de pessoas estão passando por situações desumanas que nunca deveriam acontecer. Isso é realmente uma injustiça, por mais que algumas pessoas inacreditavelmente não achem isso. Porém, será que aquilo que o senso comum chama de desordem, caos e injustiça realmente é isso? Será que o rico explora o pobre? Os patrões exploram os trabalhadores? Que o dinheiro é o mal do mundo? São vários questionamentos desse tipo que para muitos são as maiores injustiças do mundo. E como tudo isso é visto como diferentes formas de injustiças, isso incentiva muitas pessoas a tentarem mudar essa situação. E a forma mais comum é através das leis. Então, leis são criadas para, entre aspas, resolver esses problemas. Porém, o X da questão é: as leis que tinham um objetivo de resolver o problema, na verdade, acaba agravando ele. Ou melhor, cria um problema que antes, para ser bem honesto, nem existia. Quer dizer, existia apenas na cabeça dessas pessoas. Ou seja, o que muitos veem como injustiça não é nada injusto. E o que acaba sendo injusto no fim são os resultados práticos das ações dessas pessoas. Para exemplificar, são criadas leis para taxar os muito ricos, como se ser rico fosse um crime. E o que acontece é que os ricos simplesmente não irão pagar os impostos, eles vão para outro país, onde eles são bem-vindos. E aí, o país de origem perde uma pessoa com muita capacidade de ajudar a criar empregos e investir em bons empreendimentos. Antes, não tinha nenhuma injustiça, porque ser rico honestamente é uma coisa boa. Porém, o resultado da ação que tinha o intuito de fazer justiça criou injustiça. Isso vale para muitas outras situações. Mas o questionamento é: por que algumas pessoas veem injustiças onde não tem? Porque elas observam o mundo e veem problemas onde não existe? Ou melhor, porque elas veem o mundo como um lugar ruim? A resposta para essa pergunta é muito complexa, envolve teologia, filosofia e outros assuntos difíceis. Porém, a meu ver, dá para ter uma resposta simples. Falta a essas pessoas o ponto de vista econômico da escola austríaca. Essa resposta pode parecer muito aleatória. Como assim a economia da escola austríaca vai me fazer ver o mundo como um lugar melhor? Sim, estudar economia é importante, porque ela muda a forma como enxergamos a realidade. Porque antes, o que víamos como injustiça, na verdade, significava que não percebíamos a realidade inteiramente e julgamos injusto uma situação sem antes entendê-la completamente, o que inevitavelmente faz com que o julgamento esteja errado. Daí se chega a duas conclusões. Primeiro, que deve ser interessante aprender o novo ponto de vista da economia, que explica situações que muitos acham retrógradas ou sem sentido. E a outra conclusão é: se as pessoas são movidas por um verdadeiro sentimento de caridade, de desejo que tenha menos sofrimento humano, mortes e outros problemas, elas deveriam se preocupar com o resultado de suas ações. Como disse Hayek, é trair a preocupação com os outros, pois teorizar a respeito da, entre aspas, sociedade justa, sem considerar cuidadosamente as consequências econômicas de implementar as convicções expressas por essa teoria. E isso fica claro quando vemos pessoas defendendo o socialismo, mesmo depois dele ter obviamente fracassado. Já está muito mais que claro que o socialismo não leva a uma vida melhor.
Só que a primeira conclusão é a mais interessante de todas, porque ela nos ajuda a perceber que não vivemos num mundo ruim. Sim, é um mundo com vários problemas, como já dito no início. Porém, é um mundo incrível, que hoje temos acesso a milhares de coisas que no passado pareceria magia. Temos acesso a praticamente qualquer livro. Podemos aprender qualquer coisa pela internet. Hoje há tratamentos médicos que antes não existiam. E até mesmo um vídeo no YouTube é algo incrível, porque antes da TV, como uma pessoa poderia de uma vez só falar com milhares ou até milhões de pessoas? Não tinha como, era impossível. Porém hoje, qualquer pessoa tem a possibilidade de conseguir isso pelo YouTube. Então, o mundo não é um lugar sombrio e mau, como muitos julgam. O lado positivo supera de longe o lado negativo. E isso que eu falei nem é economia, é só uma conclusão óbvia da realidade. Então, o ponto é não se deixar levar pelas ideias que tentam fazer você acreditar que vivemos num mundo mau. E para isso se tem a economia, que não é um ponto de vista positivo da realidade, na verdade é realista, porém mostra que a realidade não é um monstro. Então, o intuito geral do vídeo é, por mais que existam problemas, por mais que, por exemplo, a moeda estatal é um lixo, toda hora pega inflação, diminui o poder de compra, a economia mostra que existe um outro caminho, um caminho positivo, por exemplo, no caso do Bitcoin, uma moeda privada, que foi o que sempre Hayek e Mises defendeu há muito tempo antes de Bitcoin ser criado. Então a economia, ela mostra o lado que funciona, e por isso é positivo. A economia não tem o objetivo de descobrir como é a melhor forma de viver ou como o ser humano pode ser mais feliz, muito longe disso. Mas ela nos dá lentes para enxergar melhor a realidade. E é inegável que a ordem humana, quando movida por pessoas que querem melhorar de vida, ao produzir algo de bom para os outros, é algo maravilhoso. E que, estudada com calma, sem ideologias, sem intervenção do Estado, sem mentiras, cria esperança. Então, para finalizar, muito daquilo que julgamos como injustiça, como a desigualdade da riqueza, competição selvagem, não tem nada disso. E no fundo, o que acontece é que o julgamento das pessoas não é completo, é distorcido pela falta de uma coisa. A verdadeira economia, obviamente. A economia é como a peça que estava faltando do quebra-cabeça. Quando a encontramos, tudo passa a fazer muito mais sentido.